Olá, boa tarde a todos os internautas aqui do canal da TV UEP e a todos os seguidores da página do Facebook do Nonocré. Para quem não me conhece, eu sou o Leandro Diniz e hoje nós estamos encerrando o nosso ciclo de palestra da nossa Jornada Espírita Online e teremos um assunto maravilhoso. Ontem tivemos Eulália Bueno, tivemos também Milene Lima falando sobre a lei do amor. E hoje o nosso amigo Gilton Carlos vai falar sobre fé na vida futura. E também gostaria de informar os nossos queridos irmãos que às 19 horas teremos Tim Santos, da dupla Tim e Vanessa, isso mesmo, Arte Espírita na Casa, trazendo muita música, muita emoção para vocês. E o 13º CRE também estará fazendo a sua live musical com o projeto Sementes do Bem, também às 19 horas. Mas antes de dar a palavra para o nosso amigo Gilton, eu quero convidar vocês também a fechar os olhos e elevar o pensamento a Jesus, agradecendo ao Mestre amado por mais essa tarde, por mais esse dia, e dizermos, Mestre amado Jesus, que nós te amamos profundamente e temos a certeza que tu também nos ama e alimenta em nós sempre esse bom ânimo, essa certeza da vida futura, da imortalidade da alma. Nós somos seres milenares, pequenos pedaços de estrelas envolvidos no corpo. Que a tua paz esteja com todos nós, Mestre, agora e sempre. Que assim seja. E quero informar os nossos irmãos que mandem as suas perguntas através do chat do canal. E agora, passo a palavra para você, meu amigo Gilton. Uma boa tarde. Boa tarde, Leandro. Obrigado por todo o apoio e quero começar falando aqui da minha gratidão a todos vocês do Nono CRE, todas as casas que compõem, todos os trabalhadores que fazem parte desse conselho, em especial aos meus amigos de Castanhal, que tenho muito carinho, já falei várias vezes nas outras ocasiões que estivemos juntos, em palestras, em eventos, e quero saudar a todos aqui, agradecendo, aqui na figura do Leandro, mas lembrar aqui também de muitos amigos queridos lá, que eu sempre lembro, como a Galileia, o Paulinho, o Fialho, também o Carlos Venturi, muitas almas amigas e queridas que, pela sintonia que nós temos, certamente é um laço que começou a ser criado em outra existência. Eu quero agradecer a todos pelo convite, por essa oportunidade de estar aqui e de não só reunidos, mas reunidos em um propósito superior, em nome de Jesus, a quem rogo a bênção a cada um que faz esse trabalho e a todos que estão nos assistindo. Vamos falar sobre a fé na vida futura, um item que está dentro do capítulo abordado por Kardec, chamado Meu Reino Não é deste Mundo, é capítulo 2 do Evangelho. Para começar, queria falar de um componente espiritual da vida. Em 1988, a Organização Mundial da Saúde incorporou ao conceito, a OMS incorporou ao conceito de saúde a essa componente espiritual. Para vocês terem uma ideia, já há 32 anos, a
A ciência, podemos dizer assim, representada aqui pela OMS, entende que existe uma vida espiritual e que ela faz parte do ser, não podendo, portanto, ser desprezada para se entender o conceito de um ser saudável, de plenamente saudável. E isso aconteceu para contemplando essa ideia, dar um novo significado, um significado mais amplo e um sentido mais próprio para a vida. Portanto, uma organização científica, já há mais de 30 anos, reconhece a existência da vida espiritual. Outro ponto importante que devemos falar também, que é sobre a fé. A fé, estando no tema nos comentários da palestra, ela é definida, primeiramente definida, por Paulo de Tarso, quando ele escreve a carta aos Hebreus. Então, é lá no capítulo 11, versículo 1, é a primeira afirmação que ele faz, dizendo que a fé é o firme fundamento naquilo que se espera e a certeza do que não se vê. Veja que, embora essa definição esteja em um livro religioso, se nós olharmos ela de uma maneira ampla, não há nenhuma restrição ao campo místico e espiritual. Não existe isso. Firme fundamento naquilo que se espera e a certeza do que não se vê. Ora, pode então ser aplicado no sentido completo e também no sentido espiritual. Por isso é que no capítulo a fé que remove montanhas no Evangelho, os Espíritos tratam a fé humana e a fé divina. E outra definição da academia acerca da fé, que já reconhece a sua existência e importância, é que essa palavra, né, a fé ou a crença, ela indica um convencimento que a pessoa tem. E esse convencimento ele é fundado e se apoia em algum motivo, alguma coisa. E essa coisa, ou esse motivo, às vezes é evidente, às vezes não é. Mas, independente da situação, sempre há elementos que induzem aquilo como sendo verdade. É também uma outra maneira de dizer as palavras de Paulo, na carta aos Hebreus, que define a fé, mas também não restringe nenhuma aplicação material, espiritual ou ampla. Então, a fé, olhado pelo ponto de vista científico, já é considerada em sua existência, em sua importância e as influências que isso tem na hemodinâmica do corpo, no sistema glandular endócrino, em modificações hormonais no corpo humano, pela sua existência e pelo seu surgimento no ser. A fé, portanto, faz parte da vida e a ciência e também a religião desde o início já reconhecem isso. Quando nós olhamos para a doutrina espírita, Kardec usa esse termo, ele chama de vida futura. A vida futura é a vida espiritual, são sinônimos. Ele usa essa expressão em todas as obras da codificação, para referir-se à vida seguinte, mas não à encarnação, não à próxima encarnação, mas a nossa, como a gente vai se encontrar, né, no mundo dos espíritos. Então ele chama a vida futura é a vida espiritual, em contraposição à vida presente, que é a vida material na atual encarnação. Essa vida futura é um fundamento da doutrinário espírita. É um fundamento. Quer dizer, nos primeiros
Nos primeiros 4 capítulos do Evangelho, Kardec é isso que ele lança bases. Ele coloca os princípios, os fundamentos, para que a gente, tendo esses elementos, possamos compreender tudo o que vai ser dito a partir do capítulo 5 em diante pelos Espíritos. Então é preciso termos essa base que é o entendimento da vida espiritual ou do futuro para essa compreensão. Coloca ainda na introdução do Livro dos Espíritos, são vários itens, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e um desses itens, ele reúne ali, falando, algumas afirmações, falando que a vida espiritual, é a verdadeira vida. Na introdução do livro, onde ele está apresentando o que vai ser abordado pelos Espíritos nas páginas seguintes. Ela é a verdadeira vida, é a primeira. A vida material, ele reafirma, pode deixar de existir sem impactar na primeira, sendo secundária. E a matéria, uma criação divina para o auxílio do espírito. Então, o segundo, o mundo material, ele é função do primeiro, e não o contrário. Então, o primeiro fundamento para compreendermos a vida em seu sentido pleno é a realidade espiritual. Realidade. O Espiritismo, no item seguinte, ele coloca, se apresenta dessa maneira sob 3 aspectos. O primeiro aspecto que ele apresenta é o das manifestações. O das manifestações dos espíritos. Não há, como ele afirma, não há espiritismo sem espírito. O que aconteceu no início com aquelas manifestações das mesas, das cadeiras, das atrações dos salões parisienses, como a história nos conta, podemos resumir como as manifestações dos espíritos. Só que depois, conforme o estudo foi avançando e compreendendo a razão, as manifestações também ocorreram, continuaram a acontecer. Só que de outra maneira, com sutileza, às vezes ostensivamente, materializações, etc. Mas o primeiro fundamento que ele coloca como um aspecto sobre o qual a doutrina espírita se apresenta é o das manifestações. É necessário haver comunicação, manifestação dos espíritos. Porque a doutrina espírita ela vem de lá para cá. É preciso que os espíritos atuem nas informações, nas mensagens, nas revelações. Depois, o segundo são as consequências disso. O segundo aspecto são os princípios e toda a filosofia que decorre das manifestações dos espíritos. As razões, que consequências isso tem para a vida, qual o entendimento traz, amplia o nosso conhecimento, etc. E o terceiro, que é o objetivo de todo espírita, de todo cristão, é a aplicação desses princípios. Isso está na introdução, no item 6 do Livro dos Espíritos. A aplicação dos princípios é o nosso objetivo com aquilo que tudo estudamos, daquilo que ouvimos em todas as palestras, nos estudos que nós participamos, nas inspirações que recebemos, nas mensagens psicografadas, nos livros que lemos. Tudo isso tem um objetivo, que é incorporando-se ao nosso corpo de conhecimento, ampliando o nosso saber, facultar a prática. Porque é a prática que leva à mudança. É o exercício que leva à transformação. Essa transformação é a mesma a que
João Batista, lá atrás, no início do Evangelho, a que Jesus também conclamava, e depois Paulo de Tarso falou muito, eles chamavam à época o arrependimento. Hoje a doutrina espírita fala reforma íntima, transformação moral. O nome varia, mas a ideia por trás é que o ser se transforma. Portanto, um aspecto primordial da doutrina espírita é o seu poder moralizador de tudo aquilo que os espíritos trazem através das obras básicas, de todos os outros, e também das manifestações em geral, é a utilidade para nós, a aplicação para a nossa transformação. Porque isso, as mensagens, quando superiores, levam ao bem. E ao bem, e o bem, a prática do bem, a transformação do indivíduo e, em consequência, da humanidade. Lá, no Evangelho, nesse capítulo onde esse tema está inserido, Kardec se aproveitou, retirando um trecho do Evangelho de João, que fala do encontro que aconteceu, o encontro dos mais marcantes entre Jesus e Pilatos. É lá que ele faz a afirmação: o meu reino não é deste mundo, que vira o título do capítulo 2. Ali, Jesus faz uma afirmação a Pilatos. Ele faz uma revelação. Ele oferece ao governador algo que seria útil para ele, embora não pudesse compreender naquele momento, no futuro. Ele diz que o reino dele é espiritual. Ele faz essa revelação. Há uma entidade política ali que prezava pelos seus valores materialistas. Quando naquele contexto, o povo judeu, desde há muito, aguardava, pela tradição e pela revelação que vinha de Deus através dos profetas, um novo libertador, como chamado Messias, como Cristo. E isso, dentro da tradição profética judaica, era esperado que acontecesse. Havia duas possibilidades. A primeira era, as duas falavam do retorno de um rei que seria enviado por Deus para a salvação do povo. Só que isso poderia se dar de duas maneiras distintas. A primeira, a tradicionalmente conhecida, de um povo que havia saído no passado, principalmente com Davi, de uma pujança política e bélica, até um domínio de outros povos, demonstrando a sua superioridade, ou seja, o apoio daqueles que obedecem à lei de Deus e, portanto, recebem a recompensa do alto. Um reino que seria imposto ou conquistado através da luta, da batalha, das revoluções armadas, como aconteceu quando Roma ocupou aquela região, na Babilônia, os persas, em toda a história, no Egito. Essa era uma das vertentes ideológicas, nós podemos dizer, dentro da cultura judaica, que aguardavam o Messias. A outra era aquela cantada pelo profeta Isaías, cultivada muito por Estevão, por Gesiel, como é apresentado no livro Paulo Estevão, o amor que ele tinha, o encanto que ele tinha por aquelas palavras que falavam de um Messias que iria sofrer, de alguém humilde, manso, simples. E os sumos sacerdotes, como os escribas, como as autoridades religiosas que entendiam a lei, sabiam, naturalmente, das duas possibilidades. Os mestres judaicos
estudavam a lei, a Torá, desde os 6 anos de idade. Então, a sua formação era continuada até o momento, então, que tornavam disso, na verdade, a verdadeira profissão, a verdadeira vida. Sabiam, portanto, da possibilidade de o Messias ser Jesus, com aquelas características baseadas na simplicidade e na humildade. Ou poderia ser de uma outra forma, através da força. O fato é que, mesmo sabendo dessas possibilidades, não foram capazes em seus corações de aceitar, pelo seu espírito violento, alguém manso que cultivava o amor e o perdão. Ele, diante de Pilatos, afirma que o seu reino não é deste mundo. Onde está, então, este reino? Ele não fala especificamente onde é, mas mostra que, embora não seja ali, há um lugar que é onde ele é reconhecido como tal, onde ele é imitado, onde ele é obedecido. E quando ele fala isso para Pilatos, naquela ocasião, só há 2 possibilidades. Quer dizer, hoje é mais fácil para a gente compreender assim, mas só há 2 possibilidades. Ou o reino é aqui, ou é no outro mundo, no mundo espiritual. Ou é no mundo material, ou é no mundo espiritual. Então, daí a afirmação que ele faz, colocando o seu plano de reinado em uma outra realidade, que naquela ocasião o governador não fora capaz de compreender. O rei dos judeus. E como entendia Pilatos, um rei como ele próprio fazia o papel como preposto do imperador, ou como tinha Herodes na região norte, ou Filipe, que também reinava na região da Palestina naquele tempo, eram reis. E os reis ordenavam. Os reis lutavam, tinham seus exércitos, decidiam, se defendiam, se impunham, etc. Desta maneira, um rei com essas características daquele povo seria uma ameaça ao Império, a Roma. E por isso não foi então capaz de entender que Jesus falava de outra coisa, mas ainda assim, mantendo-se seguro, porque ele, o Cristo, sabia, não apenas conhecia ou acreditava, sabia da realidade espiritual. Por isso ele mantém-se impassível, sereno, diante daquele, podemos afirmar, pseudo-julgamento, a ponto de maravilhar, como descreve João, o governador. Ele que tinha a capacidade naquela ocasião de condená-lo ou de libertá-lo. É um encontro marcante porque, do ponto de vista material, o que aquela comunidade via no pretório era a autoridade, a representação da maior autoridade romana, que é o governador, um político nobre, de grande poder, à frente de um humilde e apagado carpinteiro de das regiões mais pobres da Palestina. Porém, do ponto de vista espiritual, nós vemos o maior filho que Deus enviou à Terra, prestando a descrição de Emmanuel, o governador do mundo, à frente do seu servo. E Pilatos, ele faz essa afirmação, ele faz essa afirmação dizendo
da sua capacidade, do seu poder de libertá-lo ou de condená-lo, e Jesus afirma para ele por causa disso, porque ele tem um ponto de vista no mundo dos espíritos. Não terias autoridade se não te fosse dada dos céus. Ele próprio, o próprio Cristo o colocou, dando aquela oportunidade a ele de governar o povo. É muito interessante como o ponto de vista pelo qual nós olhamos as situações mudam completamente a realidade e a forma de compreendê-la. E é isso que os espíritos apresentam quando colocam a vida futura com a vida espiritual. Quando eles estão ali frente a frente, Jesus usa duas palavras para designar essa vida espiritual, que ali, naquele momento, muitos não foram capazes de compreender, exceto aqueles já trabalhados no sentimento, puderam entender o alcance das suas palavras, que foram transmitidas de uma maneira pedagógica e cheia de amor de Jesus para Pilatos, através da humildade, porque ele, superior, se colocou abaixo, deixando-se ser julgado. Da brandura, porque sempre, como demonstra a história, tratou com amor, com dedicação, com respeito, sem revides, sem se desesperar. E a terceira ferramenta que utilizaria ele para ensinar sobre essa realidade é o tempo. Ali não seria possível mostrar ou ensinar tudo, porque estaria reservado para o tempo completar a lição. Não só para Pilatos, mas é possível que para muitos de nós, que, quem sabe, não estávamos ali presentes. Ele fala, para designar a vida espiritual, usa duas palavras gregas que João escreve. A primeira palavra é aleteias. Aleteias é uma palavra grega, que é para designar a verdade. A verdade, como ele a apresentava, o termo é para designar a vida espiritual. Kardec usa vida futura, Jesus falava verdade. Por isso, no livro Consolador, quando Emmanuel ele responde uma pergunta acerca dos aspectos das três revelações. Ele fala que Moisés é a justiça, Jesus é o amor e o Espiritismo é a verdade, porque ele trata da vida espiritual. E assim, quando Jesus fala aí, a verdade, ele está, essa palavra, né, quer dizer verdade, assim como todas as palavras, porque as palavras elas são símbolos que foram criados para representar uma ideia. Então, quando alguém escreve, aquela palavra, ela carrega em si uma ideia. Então, assim, essa palavra, aletheia, verdade, é para representar não necessariamente a verdade em si, somente, mas o conteúdo dela. Quer dizer, se ele fala da vida espiritual, quando ele diz na verdade, ele está falando do conteúdo da vida espiritual. Quer dizer, as suas leis, as suas características, como é que funciona, e etc. Ou ainda, outro significado é a verdade no seu sentido absoluto, em consonância com as afirmações dos espíritos, as básicas, que falam que a vida espiritual é a primeira e a vida material é secundária. Ou seja, a primeira é absoluta e a vida material é relativa. Ela existe, matéria, para auxiliar a evolução do espírito, conforme nos apresenta na codificação. Portanto, quando ele fala a verdade, ele está falando da vida espiritual, mostrando como é que ela
se parece. A outra palavra que nos ajuda a entender este encontro é a palavra martírio, a palavra grega martírio, que é usada para designar testemunho. Testemunho, testemunhar, tem dois sentidos também. É dar informações sobre alguma coisa. Dar informações sobre alguma coisa. E também há o sinônimo de ver, ver com os próprios olhos. Então, olhe como o que Jesus faz. Ele fala que veio dar testemunho da verdade diante de Pilatos. Testemunho da verdade. Aliás, quando ele fala isso, Pilatos, ele pergunta, mas o que é a verdade? E o que ele obtém como resposta de Jesus é o silêncio. Porque o silêncio foi o melhor instrutor que Pilatos teve naquele momento. Qualquer coisa que fosse dita não seria possível compreender. Jesus já havia lançado os elementos necessários para o governador. Então ele fala que veio dar testemunho da verdade. Quer dizer, veio dar informações, veio demonstrar a vida espiritual. Ou ainda, como é sinônimo de ver, quando nós olhamos para Jesus, nós podemos tranquilamente compreender a vida espiritual. E é isso que os espíritos junto com Kardec colocam, que não é possível compreender muito das coisas que Jesus diz se não tiver esse ponto de vista. A sua própria existência, a encarnação, demonstrou a vida espiritual a qual ele se dedicava. Esta observação, portanto, é para que, através de Jesus, a gente possa aprender sobre a verdadeira vida, a vida espiritual. E, tendo, portanto, nele aquela orientação segura para nos guiarmos na encarnação. É essa a resposta, uma das questões famosas do Livro dos Espíritos. Ele, Jesus, como um guia, como um modelo. Quer dizer, é algo para alguém, para na sua exemplificação e na sua vida, nos imitar. Quando Kardec apresenta este tema, ele usa um termo interessante, embora diga que isso não exista no Espiritismo, mas ele fala porque tudo isso tem implicações na nossa vida. Todo esse conhecimento e entender isso tem implicações na vida. E ele fala que entender a vida dessa forma, de um ponto de vista espiritual, é um dogma para entender as palavras de Jesus. É claro que o dogma, embora diga que na doutrina espírita não tem dogmas, o sentido que ele está colocando é o outro sentido da palavra. Um deles é aquele que ele combate de ser algo que não é possível discutir, que é proibido de se discutir. Não é nem que não se pode questionar ou comentar, não. Não se pode nem discutir isso. Então esse é o ponto de vista do dogma. O outro é o de fundamento de uma fé. Então é nesse sentido que ele coloca, porque essa palavra está lá em algumas traduções. A vida espiritual é um fundamento para se entender as palavras de Jesus. Ou seja, em todas as situações da nossa vida, em todas as ocorrências, olhar do ponto de vista espiritual. Só assim, só olhando as coisas dessa maneira, nós podemos entender certas anomalias da vida, por exemplo, as injustiças, as
perseguições, as ofensas, todos os males. E isso, apenas essa mudança no olhar, já nos faculta uma força e uma energia para superarmos os obstáculos e as dificuldades. Entender isso, esse fundamento, que é a vida futura, é que nos permite compreender, por exemplo, a famosa afirmação no monte que dá título a essa jornada espírita. Kardec aborda no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Não é possível harmonizar o entendimento de que alguém é feliz quando ela está sofrendo, se você não muda o ponto de vista do material para o espiritual. E, aliás, se nós pudermos entrar no entendimento até das palavras que são utilizadas pelos evangelistas, especialmente Mateus, capítulo 5, no seu capítulo 5, no Trato das Bem-aventuranças, é a própria expressão bem-aventurados. Tradicionalmente, ela é traduzida como felizes, né? Mas essa palavra, lembro que a palavra ela carrega uma ideia. E quando se faz uma tradução, por exemplo, traduzir certas expressões do Evangelho que estão na língua grega antiga para o português, há um certo trabalho a se fazer. Porque o trabalho de tradução não significa escrever palavras nessa língua que equivalam a palavras naquela outra língua, mas encontrar uma palavra, por exemplo, no português, que represente a ideia que aquela palavra em grego está representando. Né? E daí, então, vem a dificuldade, em especial essa para bem-aventurados, por exemplo. E essa palavra quer dizer, assim, quer dizer que quando ele fala, naquele contexto, bem-aventurados, ele está dizendo que essa pessoa é uma pessoa abençoada, uma pessoa feliz e uma pessoa afortunada. Mas não é que ela é uma pessoa abençoada, ela é uma pessoa ou uma pessoa feliz, não. É as três coisas ao mesmo tempo. E aí, então, está a dificuldade de se expressar o significado amplo desta em português, porque não existe algo, uma palavra que represente toda essa ideia. Mas nos é possível entender alguém, portanto, ser bem-aventurado nos seus sofrimentos pelo seguinte ponto de vista. Kardec apresenta a lei de justiça, a lei de causa e efeito, através do mecanismo de reparação, das novas oportunidades que vêm pela reencarnação. Então, ali, imaginem um monte repleto de criaturas. Uma ideia, no ano 2000, foi organizado um evento lá nesse monte que a tradição sugere ser o monte que Jesus falou, o Monte das Bem-aventuranças. Houve uma visita do Papa João Paulo II à época, e ali organizaram o local e mais de 100 mil pessoas compareceram. No episódio da multiplicação, das duas multiplicações dos pães e dos peixes, se falam de 5 mil, só contando os homens, fora as mulheres, fora as crianças. Então imagine este público de milhares de pessoas, e que Humberto de Campos descreve, Amélia Rodrigues também descreve, que se caracterizavam por pessoas doentes, leprosos, paralíticos, surdos, cegos, coxos, crianças esquálidas, além de
o que caracterizava não só as doenças, mas um estado constante de reclamação e de blasfêmia, embora os benefícios recebidos. Todo esse povo ouvindo que eles são felizes. Não é possível compreender. Mas Jesus fala que eles são abençoados, são felizes e afortunados. Porque aquela situação das doenças, das opressões, da pobreza, da miséria, são efeitos colhidos pela própria criação daquele espírito em seus enganos do passado. E que, por força do afastamento da lei divina, quando nós erramos o alvo, quando nós deixamos de praticar a lei de amor, o sofrimento, a dor, nós acabamos por atrair. E, sofrendo desta maneira, as almas solicitam a misericórdia de Deus, para que, podendo reencarnar, consigam recuperar-se da sua enfermidade moral. E aí entra, então, o sentido de bem-aventurados, porque foram abençoados quando receberam a chance de reparação. São felizes e gratos por ter o seu pedido atendido. E afortunado porque tem a ciência de que receberam muito mais do que merecem. E é por isso que aqueles, naquela ocasião, e por analogia, todos nós também somos bem-aventurados, porque estamos tendo a oportunidade, colhendo e tendo a oportunidade de semear um futuro melhor, onde nós poderemos encontrar verdadeiramente a felicidade daqueles que obedecem à lei de Deus. Os consolados, a palavra consolados, consolação, ela traz duas ideias, a do conforto que é experimentado, conforto que você experimenta, e também o encorajamento que é recebido. Então, o que Jesus faz ali é exatamente isso. Incentiva a todos a não desistir, a confiar em Deus, que as dificuldades vão passar, que aquilo é temporário, porque a verdadeira vida espiritual, na verdadeira vida, aquilo não mais vai existir. E a consolação é, portanto, receber de acordo com a necessidade de cada um. Se é uma doença do corpo, a consolação é a cura da alma. Se é alguém que sofre e chora porque perdeu um ente querido, a consolação é o reencontro na vida espiritual. É assim que ele conforta aqueles que estão ouvindo naquele momento. Os aflitos é uma palavra interessante e precisa que os Espíritos usam no Evangelho para designar todo tipo de dificuldade. Porque, da maneira como Jesus falou, era para descrever, a palavra lá no contexto, alguém que experimenta uma tristeza, que está consternado por causa de circunstâncias deprimentes que vive, ou por causa da situação em que se encontra. Então, os diversos efeitos que isso gera no ser é designado pela aflição de uma maneira geral. Por isso é que os Espíritos abordam inúmeras, é o maior capítulo que existe no Evangelho, inúmeras maneiras, inúmeros problemas que nós encontramos na encarnação. O suicídio, a loucura, a melancolia, a perda de entes queridos, e etc. Portanto, quando ele apresenta estas palavras às pessoas no monte, ele está apresentando o sentido espiritual da vida. É somente por esse ponto de vista que nós conseguimos compreender as suas palavras.
E com elas, foi a única coisa, embora não seja pouco, porque veio direto de Jesus, que tiveram e que lhe permitiram passar por aquelas dificuldades, por aquelas aflições da vida. Viveram compreendendo que são espíritos. Vivem encarnados, mas mirando a vida espiritual. Isso nos permite ver tudo, todas as experiências que nós experimentamos, né, aqui na encarnação, como uma realidade construtora do nosso espírito, para nos permitir a desenvolver a humildade diante daqueles que nos tratam com rispidez, que mandam, que exigem, ou desenvolver em nós a gratidão, quando estes mesmos ou outros pedem, pedem, pedem e nunca agradecem. Ou mesmo nesse momento que nós estamos passando, de incertezas para alguns, de temores, o exercício da fé, a conquista dessa confiança em Deus, que ainda um pouco nos falta, a caridade, estendendo todo o bem ao seu alcance para quem precisa, abrindo mão muitas vezes dos seus próprios interesses e desejos, e a paciência, a tranquilidade de quem sabe esperar. O papel da doutrina espírita, neste contexto todo, apoiando-se nas palavras de Jesus, é que ela demonstra a vida futura. Ela dá provas da realidade espiritual pelos fatos, pelas testemunhas. Não é mais uma questão de opinião, porque Kardec, sagazmente, utilizou-se da ciência, de um método científico. Porque quando ele sai de cena, somente há uma maneira de combater uma ideia que foi elaborada cientificamente. É através da própria ciência. E isso, então, permite que a humanidade possa entender de uma maneira segura que o mundo dos espíritos, que a realidade espiritual existe e que nós fazemos parte dela, estando aqui temporariamente. Ele diz que essa vida futura, ela é tão circunstanciadamente descrita em todos os seus detalhes, em todas as suas consequências para os espíritos, né, ditosas ou infelizes, que fica claro para todos a sua veracidade. E assim podemos compreender verdadeiramente a justiça de Deus. No livro Céu e Inferno, lá na segunda parte, existe vários relatos, são as testemunhas do Espírito de que vem testemunhar a sua situação. Os criminosos, os ditosos, os suicidas, quem está infeliz, quem está feliz. E ele relaciona isso, apresentando as consequências da vida que foi levada aqui. Por isso diz, abrindo esse item do Evangelho, que a ideia clara e precisa que você faz da vida futura te dá uma fé inabalável no porvir. E essa fé tem consequências enormes sobre a moralização da humanidade, porque muda o nosso ponto de vista, o ponto de vista pelo qual nós encaramos a vida terrena. Quando nós nos colocamos, pelo pensamento, né, usando a razão, a vida espiritual, que é infinita, essa não passa de uma rápida, passa a ser uma rápida passagem para aqueles que sofrem, é como você permanecer em um país ingrato. As vicissitudes e as tribulações da vida são apenas incidentes que nós passamos a enfrentar com paciência, porque sabemos ser de curta duração e, portanto, seguido de uma situação mais feliz. A morte deixa de ser aquela condição dolorosa, nem a porta para o nada, mas agora, ao contrário, uma abertura para a libertação. Esta, então, a fé que se baseia na razão,
nasce da compreensão da vida futura, e nos é oferecido gratuitamente pelo Espiritismo. Quero agradecer a todos que estão nos assistindo. Eu gostaria de encerrar aqui os comentários acerca do tema, em virtude do nosso tempo que já está se aproximando, e quero me colocar à disposição para ajudar em algum esclarecimento, se não for possível responder algumas perguntas. Muito obrigado. Muito obrigado também, meu amigo Gilton. Palestra maravilhosa, encerrando o nosso ciclo de palestra da nossa jornada espírita online. Mas a jornada ainda não terminou, meus amigos. Isso mesmo. Nossa jornada espírita online encerra amanhã às 19h30 no Instagram do 9º Conselho Regional Espírita, com uma apresentação musical do nosso amigo Fernandinho Alves. Então, desde já, sintam-se convidados para seguir a nossa página no Instagram e também prestigiar essa live musical do nosso amigo Fernandinho. Meu amigo Gilton, preparado para as perguntas? Então vamos lá, meu amigo. A pergunta que chegou aqui para nós, as perguntas, melhor dizendo. Como você já explicou para a gente sobre esse assunto, sobre a vida futura, sobre a fé na vida futura, mas é sempre bom nós retornarmos a esclarecer, porque surgem realmente perguntas que são precisas ter um esclarecimento a mais. E a pergunta do Anthony Souza é: o que se pode se entender, o que se entende por fé na vida futura? Sim, a fé também nós podemos entendê-la em seu sentido maior como uma confiança. A confiança de que você, e a crença de que você é um espírito. Você é um espírito que está encarnado apenas. E isso tem consequências, porque a encarnação ela tem um fim, que é o do melhoramento da alma, do espírito. Portanto, entender isso é que nos fortalece para que a gente passe pelas dificuldades mirando o nosso destino. Assim como nós tranquilamente suportamos dificuldades e separações, afastamento, porque sabemos que tal situação é temporária, como essa que nós estamos passando. Porque o nosso pensamento está no futuro, na situação normal ou em relação à vida espiritual, na vida real. Então, a fé na vida futura é você ter esse entendimento de que é um espírito que está encarnado e viver de acordo com isso, porque esse entendimento traz consequências para a nossa vida. Então, meu amigo, a vida futura ela é mais importante que a vida presente? É uma pergunta Sim. do Hudson. Sim, mais importante porque Jesus fala isso. Jesus fala isso. Buscar primeiro as coisas espirituais. Buscar primeiro as coisas do céu, depois as outras serão acrescentadas. Porque quando ele comenta, quando ele ensina, é sobre essa vida que ele está falando. Mais importante é salvar a alma do que o corpo. Várias lições ele dá sobre isso. É claro que isso, nós precisamos entender a vida como um todo, não só a vida espiritual, porque ser mais importante não significa que esta também não tenha o seu valor. O que nós estamos fazendo aqui é exatamente exercitando para conquistar algo que vale para a vida definitiva. Então, quando as situações que a gente se encontrar, que seja necessário decidir, aí sim, pesar o valor do impacto espiritual e o valor do impacto material. E aí decidir por si só, porque a responsabilidade é de cada um. Mas ele já coloca,
O valor maior é da vida do Espírito. E como manter, meu amigo, viva e fortalecida a fé em tempos tão difíceis? É uma pergunta da Domingas Alves de Souza. Pô, Domingas, muito obrigado pela pergunta. Na verdade, só há essa forma. Só há esta maneira de demonstrar que você tem confiança em meio à dificuldade. É o teste. É por isso que o Evangelho, quando Jesus apresenta a humanidade, ele não vai ao templo, ele não vai a Atenas, como Paulo depois foi e se decepcionou dos sábios, não. Aos corações humildes e sofredores. É na dificuldade que a gente nos fortalece. Então é preciso olharmos, assimilar toda a sabedoria da resposta que os Espíritos dão acerca de ter Jesus como modelo, confiar nele. A nossa dificuldade, eu creio que uma das grandes dificuldades que a gente encontra ainda é o voto da confiança. Porque o voto de confiança, ele prescinde de qualquer retorno. Então, aí está uma das dificuldades que a gente ainda demonstra, mas é exatamente este momento difícil que nós estamos passando agora, por exemplo, mas naturalmente haverão outros, assim como no passado já superamos vários, mas é aí que nós vamos fortalecendo em nós e conquistando o que nos falta, confiando, se entregando à condução de Deus através das mãos operosas de Jesus. É assim que a gente encontra, que nós observamos em muitas pessoas a serenidade, a tranquilidade em momentos de dificuldade, é porque eles conquistaram isso. Não se desesperam, porque sabem do porvir, conseguem já entender toda a transitoriedade do mal, da dor e dos sofrimentos. E a pergunta da Clara, meu amigo, é: como o homem deve encarar a sua vida na Terra do ponto de vista da vida futura? Como os espíritos respondem, né, uma questão do Kardec, falando que a primeira missão, eu não lembro qual é o nome da questão, mas a primeira missão nossa ao reencarnarmos, eles respondem que essa missão é a de evoluir. Então, olhe, olhando para si, melhor dizendo, nós podemos identificar, embora não seja com certa facilidade, mas o exercício leva a isso, o que é que nos falta melhorar. Que as experiências que a gente vive, elas foram oferecidas exatamente para isso. Por isso a diversidade de circunstâncias em que a gente se apresenta agora. Então, quando nós olhamos a vida desta maneira, fica mais fácil. Lembra da consolação. O problema ainda existe, a dificuldade ainda está lá, o trabalho precisa ser feito, as dores e tudo, mas é mais fácil, porque a gente vê o fim, compreende a importância de passar por aquilo, porque ele não se aproveitando naquela ocasião, naquela circunstância, outro vai se apresentar, porque Deus nos oferece a vida na encarnação para o nosso crescimento. Aquelas lições que nós, por imaturidade, pela nossa infância espiritual desprezamos, ele também oferece de uma outra maneira no futuro. Mas, quando nós procuramos com nossos esforços, e aí está o grande valor do espírito, melhorar-se, tudo fica bem, embora os problemas existam, porque isso é reflexo na alma. E a alma,
O espírito que se esforça para viver em harmonia com a lei divina encontra a sua paz, independentemente das circunstâncias ao seu redor. A pergunta da Carla Peixoto, e é tão interessante a pergunta dela porque você falou sobre isso nas suas explanações, mas é muito interessante fazer essa pergunta para você responder novamente, com novos esclarecimentos. Qual o papel do movimento espírita na construção dessa vida futura? Como podemos contribuir? É a pergunta da Carla Peixoto, meu amigo. Kardec, quando ele recebe quando ele passa a entender, né, as revelações trazidas pelos espíritos, ele rapidamente compreende que a doutrina espírita é uma manifestação da bondade de Deus que vem através de Jesus para toda a humanidade. Toda a humanidade. Assim como foi no passado, aquilo que era para alcançar a humanidade começou por um povo. Foi o povo hebreu lá atrás. Depois Jesus veio no seio dos judeus também. Mas as ideias espíritas, como ele apresenta, é para a reforma da humanidade. Não é para o cultivo de grupos espíritas. Esse é o objetivo superior, porque Deus cuida do mundo, cuida do planeta como um todo. Então, o movimento espírita tem o seu objetivo, um dos seus objetivos, a difusão dos princípios espíritas. Mas não podemos esperar que seja a conquista de adeptos ou de prosélitos, como é chamado. Ou seja, não é para buscar converter as pessoas ao espiritismo, não é isso. Então, os estudos que a gente faz aqui, as lives que muitos estão fazendo nos seus Instagrams, nos seus Facebooks, no YouTube, os posts, são meios para que se possa estender esse conhecimento, que hoje nós já conquistamos no conhecimento, embora nos falte o aprendizado, para que outras pessoas também possam saber ou ter um ponto de apoio, caso elas necessitem no futuro. Porque, além disso, o mais importante é não só esta divulgação através dos movimentos, grupos espíritos, mas aquela que vem pela própria vida. Eu, uma vez, vi uma amiga, eu não tenho muito contato com ela assim, mas eu vi ela comentando na sua rede social, falando uma curiosidade, uma coisa curiosa que ela dizia perceber no comportamento dos espíritas. Porque eu já havia conhecido muitos religiosos, tem muitos anos religiosos, mas o que intrigava ela era o comportamento dos espíritas. Ou seja, era em relação a essa tranquilidade, a paciência, a confiança em Deus. Porque Kardec, lá nesse início desse item, ele fala que a ideia clara e precisa da vida futura que nos dá essa confiança no porvir. E a paciência com que nós encaramos as situações da vida. Então, entendendo isso, e quando nós entendemos isso, nós passamos com mais tranquilidade pela dificuldade. E dessa maneira, nós podemos, pelo exemplo, também oferecer aos outros que possam precisar aquilo que nos fez bem. Então, é dessa maneira que toda a bondade que os princípios, todo o bem que os princípios espíritas trazem, podem ser oferecidos àqueles que um dia vão precisar. A gente tem exemplos, para encerrar essa, em muitas casas espíritas de pessoas que não são espíritas, que são católicos, que são protestantes, até ateus já tivemos na casa, para buscando alguma coisa, buscando algo, e que viram ali na doutrina espírita uma possibilidade. Em muitos casos, na verdade, né, em se oferecendo aquilo,
o esclarecimento, o conforto, a cura para aquele problema, aquela solução, aquele irmão, aquela irmã segue o seu caminho. É dessa maneira que o Espiritismo, os seus princípios, se espalha pelo mundo, que é o valor do Espiritismo. Não é o adepto, que há inclusive um certo movimento, mas um movimento que ele não tem muita força, que é o de fazer crescer o número de adeptos declarados da doutrina espírita, nas pesquisas do IBGE. Mas o objetivo não é esse. Embora tenha um certo valor, que demonstra o crescimento, mas seria melhor buscar um indicador que demonstrasse o quanto os princípios espíritas estão sendo incorporados sem que a pessoa se declare espírita, porque isso a conforta e a tranquiliza diante dos problemas da vida. E eu quero pegar essa mesma onda dessa sua resposta, e para lhe fazer a pergunta do Orlando Figueiredo. Leon Denis afirma em O Problema do Ser, do Destino e da Dor que as instituições humanas não preparavam os homens para a vida futura. Por que espíritas têm dificuldades em crer na vida futura? Entendi. Obrigado, Orlando, pela pergunta. Porque há uma diferença entre... Há três passos que nós damos até alcançar aquela conquista da reforma íntima, né? Que os princípios morais espíritas nos oferecem. O primeiro nível é o nível da informação. No nível da informação, quando nós queremos... O que significa isso? Quando nós queremos saber, por exemplo, sobre tal questão, alguma situação, para você saber, eu acho que tem uma pergunta dessa no Livro dos Espíritos. Tem um comentário desse no Evangelho. Em tal livro, assim, assim. Então você sabe onde estão as coisas, sabe onde buscar. É o nível da informação. Avançando do nível da informação, nós vamos para o nível do conhecimento. O nível do conhecimento é esse, que nos dá, por exemplo, a gente faz um estudo, e a gente passa a entender, passa a conhecer a mensagem, o conteúdo daquela lição, as implicações. Então você expande o seu conhecimento. Quando alguém pergunta tal coisa, você sabe a resposta. Você explica, esclarece. É o nível do conhecimento. Mas existe um terceiro nível, que é o alvo, que é o nível do aprendizado. O aprendizado se mede, o conhecimento, como é que a gente mede o conhecimento? É só você fazer uma palestra, você responde pergunta e tal, você dá uma aula, você escreve alguma coisa, você está demonstrando que conhece. Mas como é que você demonstra que já aprendeu? O indicador de aprendizado é a mudança no comportamento. E quando nós mudamos a nossa forma de viver, nós estamos dando a demonstração de que nós aprendemos. Então, aí é que está o caso de muitos de nós. Além disso, por força de nossa condição espiritual, ou seja, muito ainda afeitos às sensações da matéria, mais distante nos é essa perspectiva da realidade espiritual. É mais difícil vivê-la quando você está imerso nas paixões e nos prazeres que são típicos da matéria. Embora a gente tenha um vislumbre, o maior valor é a vida material. Então, os espíritas, muitos de nós, ainda vivemos nessa transição. A gente conhece a vida espiritual, fala com o espírito, alguns veem, ouvem, já até viram o espírito se materializando, sabe que existe, mas é porque ainda está no nível 2. Daqui a pouco, este mesmo irmão, esta mesma irmã espírita, vai viver de acordo com o que sabe, ou podemos dizer até, vai viver como
um espírito, mesmo estando encarnado. Nessa mesma linha, de novo, agora a pergunta já vai ser um pouco diferente. Já não vai ser um espírita. A pergunta é do Odorico Gomes. Como um espírito que já reencarnou várias vezes, ou seja, nós, e tendo esse conhecimento gravado dentro de si, perispírito, simplesmente, ao reencarnar, não acredita no mundo espiritual e na vida espiritual, na vida futura, melhor dizendo. Sim, compreendemos que cada um de nós tem a sua história e os seus registros reencarnatórios. No entanto, o que caracteriza esta evolução, ou seja, quando ela fica mais patente, é a espiritualização do ser. Embora a gente tenha diversas reencarnações, não é isso que define a nossa crença ou a nossa descrença na própria história. Visto que isso é um quesito que vem como revelação espiritual. Então, alguém que não é afeito à espiritualidade não pode crer. E isso vem com o aprimoramento dos sentidos, da sensibilidade e também do conhecimento, no aprimoramento dos sentimentos, para que a ideia possa ser assimilada. Tudo o que a gente professa, aquilo que a gente passa a acreditar e dizer assim, né, das ideias, são conquistas do tempo. Ninguém aceita uma ideia porque ouviu ela pela primeira vez e passa a viver de acordo com aquilo. Isso não acontece. Há sempre um processo gradual, até que em determinado momento, aquilo pode, o espírito, encarnado ou não, tem condições de assimilar. E daí também, talvez tenha relação com a pergunta que o Orlando fez. A nossa dificuldade em, embora a gente crê, não viva ainda de acordo com aquilo. Mas para crer, em verdade, não é muito difícil. Não é muito difícil crer. Mas mais difícil ainda é abrir mão das nossas próprias convicções, dos nossos próprios desejos, das vontades, né? Que na nossa condição espiritual assim, atrasada, se compararmos com o nosso destino, são impostas pelo orgulho, que é difícil, né, de se transformar e que não acontece senão com o tempo. Então, talvez esteja aí a nossa dificuldade, porque ainda é difícil abrir mão daquilo que nós somos ou do que nós temos, porque isso está fortemente ligado ao orgulho que nós ainda carregamos. Quer dizer, no futuro, quando as experiências nos ensinarem o valor dessas virtudes, em que, em resumo, no capítulo 15, os Espíritos colocam como a humildade e a caridade, quando começarmos a adentrar no cultivo dessas virtudes, estaremos preparados para reafirmar, para lembrar, para compreender a nossa jornada de uma maneira mais ampla, como espíritos verdadeiramente, e não como aquelas personalidades que vivem 40, 80, 100 anos, em encarnações independentes. O materialismo, Gil, ele pode ser um obstáculo para a nossa felicidade, ou ele faz parte do processo evolutivo da qual nós estamos caminhando? É uma pergunta da Gabi.
um e outro, Gabi. Creio que os dois aspectos podem acontecer. Vejam, o materialismo, ele em si, a negação de uma realidade além desta. Realidade espiritual, metafísica, mística, qualquer palavra que queira se dar. Isso, por que compreendemos que isso é um obstáculo à felicidade? Na Grécia Antiga, havia uma doutrina materialista que, negando a realidade espiritual do ser, concentrava toda a sua busca pela felicidade na matéria. Como consequência disso, Gabi, surgiu o que se chama de hedonismo. O hedonismo é vamos dizer assim, é um estilo de vida, é uma doutrina que tem o prazer como estilo de vida. O prazer como estilo de vida. O prazer, todas as satisfações, o prazer sexual, o conforto material, incluindo aquela boa sensação que o espírito imperfeito tem quando faz o mal intencionalmente, de prejuízo. Então, quando nós olhamos apenas desse ponto de vista, a felicidade ela é confundida com esses prazeres, com satisfações de alguns segundos. E isso nós olhando de uma outra maneira, incluindo a perspectiva espiritual, como fez inteligentemente o OMS em 1988, incluiu o espírito. Porque nós já percebemos que, através, isso, claro, em muitos é a própria experiência que mostrou, percebemos que este estado, como nós entendemos a felicidade, pode ser alcançado mesmo sem isso. Como é que pessoas que eram pobres, por exemplo, eram mais felizes que alguém que era rico? Alguém que é doente, tem as suas doenças lá, é mais feliz de alguém que tem um corpo são, e etc. Portanto, desta maneira, olhando o espírito, o materialismo ele impede aquele ser de experimentar a felicidade no seu sentido mais amplo, embora possa ter ainda algumas satisfações na vida material. E isso não quer dizer que ser materialista é algo condenável, ou que um materialista é alguém que é materialista deve ser execrado, nada disso. Porque isso seria deixar de praticar o evangelho que nós aprendemos no Espiritismo. Mas, em sua apresentação, Kardec fala que o Espiritismo veio para combater o materialismo, e por causa das consequências funestas que este tem. Então, ele faz parte, é natural que faça parte do nosso processo evolutivo. O que os espíritos respondem a Kardec, quando ele pergunta que todos os espíritos têm que passar necessariamente pela filha do mal, do mal não, é da ignorância. Então, enquanto nós não compreendemos isso, é natural que a gente valorize as coisas materiais. Que, embora, como o Orlando perguntou, nos declaremos espíritas, espiritualistas, em muitas coisas nós demonstramos ser materialistas. Veja como isso é parte do nosso processo de aprendizado. Mas é claro que isso não significa que, por ser parte, deve ser algo cultivado e valorizado. É o contrário. Faz parte, mas deve ser trabalhado em busca da nossa espiritualização. Porque a nossa felicidade não está neste mundo. A nossa felicidade é a plenitude do Espírito, que vive em harmonia completa com a lei de Deus. Última pergunta, meu amigo Gilton. Todas as coisas na Terra passarão. Todas as dificuldades, todas as dores também passarão. Tudo passa, exceto o amor de Deus. E Maria também já dizia
quando as pessoas buscavam ela para uma palavra amiga e ela ouvia e falava: meu filho, isso também passa. Então, esse momento que nós estamos vivenciando, o momento pandêmico, também vai passar, porque está servindo como uma lição para nós, uma oportunidade de estreitarmos laços que nós deveríamos estreitar, mas que não fazíamos, porque simplesmente nós valorizávamos outras coisas. E a pergunta é do Marcelo, que faz assim: ter essa fé na vida futura realmente pode nos consolar? Pode nos dar a coragem de enfrentarmos as dificuldades da vida, pois sabemos que são passageiras e nada mais que um instante diante da imortalidade do ser? Muito bom, Marcelo. Acho que a pergunta ela se responde em si mesma, né? Ah, quando, quando nós pensamos na vida desta maneira, nós estamos repetindo o, o ideal daqueles que ouviram isso diretamente de Jesus. Tem tranquilidade, tem paciência, que as doenças do corpo não atingem a alma, que os poderosos desta época logo terão passado. Onde está Roma, com todo o seu poderio? Onde estão os imperadores? Então, quando nós olhamos a vida desta maneira, é mais fácil passar e compreender que vale a pena o que nós estamos vivendo. Vale a pena para o espírito o que nós estamos passando. Vale a pena conviver com aquela pessoa difícil que antes você convivia apenas poucas horas dentro de casa, mas agora está sendo forçado a ficar 24 horas. Vale a pena compreender os abusos. Vale a pena compreender a má educação, a intolerância, a rispidez. Vale a pena demonstrar a gratidão. Vale a pena amar quando nós recebemos o ódio, os desafios, as reservas. Vale a pena perdoar tudo isso. E é uma afirmação, uma demonstração que dão todos aqueles que já superaram as dificuldades que hoje nós lutamos para também vencer. Eles demonstraram, hoje nós estamos sendo convidados a, de uma maneira geral, embora haja outros problemas, mas a conviver com pessoas difíceis. Ano passado, era para entregar a vida, era para ser queimado, era para ser exilado, ser preso. Portanto, olhando a nossa existência e como somos bem-aventurados, segundo a designação que nós apresentamos, é motivo de alegria. Na Revista Espírita, deixa eu comentar rapidinho, tem um artigo na Revista Espírita, mas eu não lembro qual é a edição, em que Kardec recebe uma carta de um amigo espírita das Ilhas Maurício. É só pesquisar a Revista Espírita, Ilhas Maurício, que vai encontrar. Porque lá nas Ilhas Maurício, as Ilhas Maurício ficam lá no sul, perto de Madagascar, e é uma ilha na África ali, né? E ele escreve para ele porque lá surgiu uma epidemia na ilha. E muitas pessoas começaram a morrer, o preço do remédio na farmácia começou a subir, igual aconteceu com o álcool aqui. E a mesma maneira da epidemia, da pandemia que a gente está vivendo. E o que Kardec se espanta, ele se espanta, se admira com aquele amigo dele, como ele escreve com tanta fé que ele escreve que Kardec mesmo fica admirado, dizendo assim, que ele não tem medo da morte, né? Ele diz assim, respondendo a essa pessoa, é preciso ser muito espírita para encarar a morte dessa maneira com um sangue tão frio. E este amigo que escreve a Kardec pede ainda a eles que orem por aquelas pessoas que estão desencarnando,
por causa da doença, mas que ore muito mais por aquelas pessoas que estão naquele momento demonstrando a sua desumanidade, abusando, aproveitando o mal para si e seu próprio benefício. Então, é assim que essa fé, essa confiança na vida espiritual nos ajuda a passar pela vida material com tranquilidade e com segurança. Gilton, meu amigo, em nome do Nonocré, eu gostaria de agradecer a você por nos presentear nesse sábado, encerrando assim o nosso ciclo de palestras da nossa jornada Espírita Online. Quero agradecer a você, quero agradecer a todos os palestrantes, doutora Anaele, Marcelo, Paulo, junto com a Renatinha, Jairo, Milene. Quero agradecer também a todos que estão envolvidos, que fizeram acontecer, utilizaram as ferramentas tecnológicas para reaproximar a todos. Porque podemos estar distantes fisicamente, mas no coração, no sentimento do amor, estamos mais perto do que nunca. Agradecer também a todos os dirigentes da União Espírita, a todos que compõem esse movimento espírita paraense, a todos que compõem também o movimento espírita de Castanhal, o movimento espírita do Brasil e, por que não dizer, do mundo todo. É isso mesmo, gente. Sigamos confiantes nessa nossa caminhada evolutiva que o Cristo jamais nos abandonou. Deus, Cristo, caridade, espírita, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. E quero já convidar a todos também para curtir amanhã o encerramento da nossa jornada espírita online com o nosso amigo Fernandinho Alves, às 19h30, numa live musical. E logo mais às 19 horas teremos também Tim Santos, da dupla Tim Vanessa, fazendo uma live musical maravilhosa para todos nós. Arte Espírita na Casa. Muito obrigado, meu amigo Gilton. E quero convidar você para fazer a nossa prece de encerramento, meu amigo. Sim, claro. Obrigado a todos que estão assistindo, ao Leandro, especialmente pelo convite, a todos de Castanhal, todos os amigos que eu já citei. Muito obrigado pela compreensão, pela paciência de estar até aqui, até esse momento, assistindo e com bastante educação, nos ouvindo. Quero encerrar dizendo uma prece, iniciar, né, dizendo esta prece, que é do poeta espiritual João de Deus, o mesmo que escreve um poema que dá título à obra Parnaso de Aventura, psicografado por Chico, que está no livro chamado Jardim da Infância. Poema com o título Prece. Meu Senhor, sábio dos sábios, Pai de toda a criação, põe a doçura em meus lábios e a fé no meu coração. Sol de amor que me conduz, na vida em que me agasalho, enche os meus olhos de luz e as minhas mãos de trabalho. Dá-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todo o espinho em flores do meu dever. Pai, não te esqueças de mim, nas bênçãos da compaixão. Guarda-me em teu coração, de paz e de amor sem fim. Vamos agradecer todos juntos a nosso Senhor Jesus. A Deus, nosso Pai, por mais esta hora de luzes, de inspirações divinas, de bondade e de conforto oferecido por seus emissários, Senhor, em nossos corações. Abençoe todo o trabalho que se faz na promoção do bem, todo o esforço que é empenhado por voluntários do amor, desejosos de aprender contigo,
seguindo os teus passos. Ilumina cada uma das almas amigas e irmãs que nos acompanham, que estão ligados a nós pelo pensamento, pelo desejo de ser feliz, ajudando nas dificuldades, nas barreiras, nos conflitos que caracterizam a nossa existência, para que, compreendendo as suas lições, incorporemos os valores de sua vida em nossa própria, para sairmos daqui com a consciência tranquila de que cumprimos o nosso dever, de que nos esforçamos colocando tudo à disposição para os objetivos superiores da nossa encarnação. Muito obrigado por nos conceder mais um dia nesta vida, por nos aceitar a humilde colaboração. Muito obrigado, Senhor. Abençoa-nos, que assim seja.